Olá, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre Miqueias. Miqueias, mais um dos profetas, do grupo dos pequenos profetas, né, do Antigo Testamento. Miqueias, cujo nome deriva de Micaías e significa quem é como o Senhor. Então, Miqueias, ele vem trazendo essa mensagem, né? Quem é como o Senhor, quem se compara a ele. Ele fala isso no capítulo 7, verso 18, fazendo um jogo, uma brincadeira com o seu próprio nome, Miqueias, usando ali na frase onde ele diz: quem é comparável a ti, ó Senhor. Miqueias, ele vive na cidade de Moresete, segundo, né, está lá no capítulo 1, verso 1 e 14, que fica nos pés dos montes de Judá, aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. Então, lá embaixo, no pé do monte, os montes que estão ao redor de Jerusalém. Ele é de uma região agrícola, mas ele era mais ou menos como Amós, né, homem do campo. Não estava muito ligado às questões da cidade, política, religiosa, um homem que vivia no campo ali, envolvido em questões agrícolas. Distante então daquele cenário do templo, dos sacerdotes, dos levitas e das questões políticas e urbanas ali de Jerusalém. A sua profecia está ali acontecendo mais ou menos no reinado de Jotão, e Acás e Ezequias. Ele fica mais ali, apesar dele pegar uma parte do reinado de Jotão e de Ezequias, ele está mais acontecendo mais durante o período do reinado de Acás. Traz a condenação para injustiças sociais, corrupção religiosa, né, mais ou menos como foram ali as profecias ali de Amós, né, que veio antes dele, que antecedeu Miqueias, e ele está ali alinhado também com seus contemporâneos Oséias e Isaías, no sul. São todos contemporâneos e trazem mais ou menos os mesmos temas: corrupção religiosa, né, injustiça social e idolatria, né, decadência espiritual. Ele faz muitas referências à queda de Samaria, que iria acontecer nas mãos da Assíria, e estava ali bem mais perto de acontecer do que quando Amós profetizou. Então está próximo ali, bem próximo ao período de Miqueias. Então, por isso, nós podemos situá-lo ali próximo, né, nesse período ali de 722 a.C. Ele profetiza ao Reino do Norte, mas ele vive em Judá. Tá? Então, ele vive em Judá, na região rural, ali nos montes ao redor de Jerusalém, e profetiza para o Reino do Norte, para as 10 tribos do Norte. Nós estamos ali, então, vamos situar historicamente, né? Houve um reinado muito próspero de Uzias, que faleceu ali em 739. Seu filho Jotão, ele manteve ali mais ou menos a política do pai, mas não elimina os centros de idolatria. Então eles não eram idólatras, mas também não lutaram fortemente contra a idolatria, tá? Não elimina. Existia uma prosperidade externa, porém uma corrupção social muito grande dentro da sociedade de Judá, e um sincretismo religioso ganhando força ali muito grande. Então, o pessoal misturando as coisas, né? Fazendo as cerimônias no templo, mas também para outros deuses, né? Na idolatria, fazendo ofertas para deuses estranhos e rituais no templo, meio que um sincretismo praticado pela sociedade, e os reis não estavam combatendo isso. A adoração a Baal, né, o deus cananeu da fertilidade, vai ganhando espaço dentro do sistema ali, né, religioso dessa época, das duas nações. Mas quando vem Acás, isso, Reino do Norte, Reino do Sul, desculpem, Judá, ok? Onde o profeta Miqueias vive. Quando vem Acás, isso vira uma epidemia. O culto a Baal toma a nação. A Síria e Israel lutam contra Judá. O rei Acás é um rei muito perverso,
horrível, terrível, ele que alavanca, que avança com essa idolatria a Baal em Judá, ele é preso, é levado cativo. E é sucedido pelo rei Ezequias, seu filho, que é um rei com um coração totalmente voltado ao Senhor, que luta contra a idolatria e promove um avivamento espiritual em Judá. A Assíria derrota a Síria e Israel e há um tempo de paz ali no Reino do Sul. Mas o que acontece? O rei Ezequias, ele rompe a aliança com a Assíria, que possibilitou uma vitória contra o Reino do Norte e a Síria. Quando ele rompe essa aliança, o rei da Assíria, ele começa a cobrar, então, ele vem contra Judá, contra Jerusalém, arma um cerco, mas Deus envia um anjo e esse anjo destrói, derrota os exércitos da Assíria e eles fogem em debandada e não voltam mais para perturbar o rei Ezequias. Isso está narrado em 2 Crônicas 32 e 2 Reis, capítulo 18 e 19. Ezequias, ele é usado por Deus para trazer um avivamento e uma restauração da adoração, tá, em Judá. Apesar que após ele volta a idolatria toda de novo, não permanece esse avivamento, mas ele traz isso, luta contra a idolatria e restaura a adoração verdadeira. Miqueias, ele está profetizando no início do reinado de Ezequias, mas a maior parte do seu tempo ele foi sobre o reinado de Acás, tá? Durante esse rei perverso e durante esse período de muita idolatria. Então, Miqueias também Oséias, eles tratam da questão da idolatria, né, da prostituição do povo contra os deuses, mas o alvo principal das suas repreensões proféticas é contra a desintegração dos valores sociais e pessoais, né, e as injustiças e etc. Então, ele bate muito forte, seu foco principal é com relação à justiça social, é com relação à depravação moral do povo. A Síria é a potência dominante da época e ameaçando Judá. E diante disso, então, o profeta Miqueias, ele traz muitas palavras proféticas de que a Babilônia, né, que estava subjugada pelos assírios, iria conquistar Judá. Isso parece muito improvável naquela época. Porém, nós sabemos que muito tempo depois isso vai acontecer, né? Isso acaba acontecendo, séculos depois. Foi mais de um século depois que houve a primeira invasão da Babilônia. Então, essas profecias de Miqueias parecem muito improváveis com relação a Judá. Então, nesse sentido, Miqueias ele exerce em Judá um papel muito parecido com o que o profeta Amós fez em Israel, porque quando Amós profetizava de que viria o castigo pela Síria, isso parecia muito improvável também. Mas agora, Miqueias está muito mais próximo da vinda desse castigo sobre o Reino do Norte através da Assíria. Então, os principais personagens é o próprio Miqueias e o povo de Israel, principalmente o Reino do Norte, que está prestes a cair no cativeiro da Síria e que Miqueias está intensificando as profecias com relação a isso. Miqueias ele profetizou principalmente condenando profecias de condenação para um povo que insiste em praticar a maldade no seu contexto social. Como outros, né, que vieram também, como Oséias e Amós antes dele, ele traz uma mensagem num teor de condenação, né, jurídico, de que eles vão pagar pelo crime que eles estão cometendo com relação às suas injustiças. A sua palavra profética é dividida em 3 partes, ela é bem organizada. São 3 partes que começam com uma advertência dizendo ouçam, chamando o povo a ouvir essa mensagem que ele vai trazer. Então, em 3 partes, no capítulo 1, verso 2, no capítulo 3, verso 1, no capítulo 6, verso 1, iniciam e marcam essas 3 divisões com a palavra ouçam. Dentro de cada uma dessas divisões, ele fala sobre condenação e esperança. Tá? Então, da condenação para a esperança. Ele traz a condenação por causa das transgressões que eles praticam
contra as leis que Deus deu, principalmente de ordem de justiça social e moralidade, e passa para esperança, né, por causa da aliança que Deus mantém com o seu povo, da aliança a qual Deus permanece sempre fiel. As três partes tratam dos pecados do povo, trazendo os castigos, né, fala dos pecados, traz a condenação para os castigos, o castigo que está por vir, a condenação através dos castigos que virão, e promete esperança para aqueles que se mantêm fiéis, mesmo depois, mesmo passando pelos castigos. A combinação, então, da coerência de Deus julgando o pecado, com o compromisso que Deus mantém com a aliança, por meio da aliança com o remanescente fiel deste povo, traz uma revelação do caráter de Deus para nós. Deus, ele intervém para julgar os pecadores, mas ele abençoa aqueles que se arrependem. Então isso é uma mensagem clara. Deus, ele traz a justiça para o pecador, mas ele traz a bênção para aqueles que se arrependem e se mantêm fiéis. Então, as principais doutrinas que nós vemos aqui em Miqueias é o julgamento de Deus por causa do pecado e a aliança de Deus com o povo, a qual ele se mantém sempre fiel. O caráter de Deus aqui aparece pela longanimidade que nós podemos observar, pela misericórdia que ele exerce, a providência, a justiça, né? Como ele se coloca como o único Deus. Quem é como ele? Não há outro como ele, né? Ele é único, mas também podemos ver a ira de Deus, né? E a sua justiça aqui. Cristo em Miqueias. Então, Miqueias, ele traz uma das profecias mais significativas com relação ao local do nascimento de Cristo e da natureza eterna dele. Em Miqueias 5:2 diz: mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então é uma passagem clara falando do nascimento de Cristo, né? Que nós vamos ver lá em Mateus capítulo 2, verso 6. Então Miqueias, ele traz essa revelação muito importante com relação ao nascimento do Messias. E aqui nós vemos então Cristo em Miqueias. Ok? Ficamos aqui com o livro de Miqueias. Até a próxima aula. Deus abençoe.